O Fabrício Pedrini, estreando como membro. Danilo iludido com o Kelvin. Pois é, não é que eu tô iludido, eu ainda acredito, é diferente. É sobre seu xará. O Flamengo parece que vai pra cima dele. Não podemos perder o Danilo pro Flamengo. Deixa eu ver até se tem outro superchat aqui, porque tem muita gente falando do Danilo no Flamengo aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais superchat falando do Danilo que eu já vou pôr na tela. Não, tem essa mensagem do nosso amigo Fabrício Pedrini, que é membro do canal. Muito bem-vindo, o novo membro do canal aí. Cara, eu fui atrás ali das conversas com o Danilo para saber com o staff, eu lá, o Flávio Latifi no UOL também. Até onde a gente sabe, a chance dele sair, ele pode até ter a chance dele sair do Botafogo e tal. Hoje, a princípio, não tem nada na mesa dele. E se sair, a chance grande é de sair fora do Brasil. Então, pelo menos hoje, dia 22 de janeiro, o que a gente sabe é que a chance dele ir para o Flamengo não existe. E eu quero fazer um outro debate aqui com vocês e quero pôr o Marcel na roda. O Marcel já está preparado porque a gente já conversou sobre isso. Vocês acham que o Danilo vale os 22 milhões que o Botafogo pagou nele hoje em dia? Eu não acho que ele brilhou tanto para 22 milhões no Botafogo no ano passado. E eu não sei se o Botafogo falasse, me paga os 20 que eu libero. Eu não sei se eu pagaria não, Marcel. E você, hein? Os 20 agora seria difícil de pagar, porque o Danilo veio de três praticamente temporadas muito difíceis para ele, né? Muito por causa de lesão. Só uma coisa, Danilo Lavieri, no caso, antes de continuar meu raciocínio, é porque acho que muita gente está falando disso por conta de uma notícia, inclusive, que saiu agora no GE, uma apuração de que o Botafogo vive uma crise e que e que tem dívida com o jogador e pode até emprestar alguns jogadores. Então, parece que estão se Sim. movimentando ali que o Botafogo Não, isso é verdade. Isso eu tenho apurado mesmo. O Botafogo está devendo para todo mundo. Isso é fato. E aí tem aquela questão que, dependendo da dívida, do tipo de dívida, os jogadores podem ir para a justiça, pedir para sair pelo FGTS e tal. Mas, até onde eu sei, se o Danilo sair, não vai ser para o Brasil, mas vamos aguardar, porque o mercado é É, dinâmico. mas eu Continua. acho que a maior chance do Danilo sair, se fosse para o Brasil, seria o Palmeiras, mais do que do Flamengo, tá? Agora, o Palmeiras teria que desembolsar uma grana. 20 milhões vale o Danilo? Putz, nesse momento, quando lá atrás, quando o Danilo negociou com o Botafogo e veio para o Botafogo, você, Lavieri, vou te chamar de Lavieri agora porque tá difícil, né? Você, Lavieri, você sabe que eu era a favor da vinda do Danilo, que ia resolver o nosso meio de campo, o nosso problema de primeiro volante. O Aníbal já não vinha bem no meio do ano passado. Para mim, ele teria que ter vindo. Agora, nesse momento, depois do Danilo ter feito. Cara, o Danilo, quando chegou no Nottingham, ele chegou e o Scarpa era praticamente o tradutor do Danilo. Porque o Scarpa não jogava e o Danilo chegou comendo a bola, era titular o tempo inteiro, atuava até numa posição um pouco mais diferente da que atuava aqui no Palmeiras, um pouco mais avançado pela direita, fazendo gols até, dando assistência. Danilo estava jogando muita bola no começo dele do Nottingham. Inclusive foi um dos pilares para que o Nottingham não caísse naquela temporada. Aí teve aquela lesão logo no primeiro jogo, se eu não me engano, da temporada passada, onde ele deu Quebrou a uma de perna. Anderson Silva, né, e quebrou a perna no meio. Nossa. E aí fica muito difícil, cara. Ele ficou quase um ano afastado. Realmente seria uma incógnita, foi uma incógnita para o Botafogo, na minha visão, trazer ele, mas eu traria para o Palmeiras naquele momento, porque eu acho que aqui ele renderia. No Palmeiras ele renderia. Aí você tem um aspecto psicológico, já saber onde você está, enfim, muita gente que ele já tinha trabalhado. Eu acho que valeria a pena o risco de contratar o Danilo. Nesse momento, a partir do momento que ele chegou no Botafogo e também não conseguiu render, muito prejudicado pelo momento atual do Botafogo, com muitos jogadores indo embora, essa bagunça que está a SAF do Botafogo, mas ele realmente não conseguiu render. E teve problemas com lesões, mais problemas com lesões. Aí eu já acho que fica difícil colocar esses mesmos 20 milhões no Danilo. Mas se conversar legal, chegar lá no ouvido do Textor, a Leila conversa, a Leila sabe, o Textor já botou o Textor no lugar dele quando devia, o Textor já deu uma recuada para a Leila, chega e conversa, vamos lá. Pô, o que você acha? 15, de repente? 13? Aí topo na hora o Danilo no Palmeiras. Então. Tem que
ver como vai ser essa questão. Se, por exemplo, o Botafogo atrasa lá 3 meses de FGTS, o Danilo consegue a saída na justiça. A exemplo do que o Palmeiras fez com o Gabriel, que hoje tá no Red Bull Bragantino, né? O Gabriel, que os caras chamam de traíra lá, Sim. Corinthians, Inter, o cara rodou, tá no Red Bull Bragantino. A exemplo do que o Palmeiras fez com o Arouca, são jogadores que ficaram sem salário, saíram na justiça, o Palmeiras pegou de graça o Scarpa, né, no Fluminense. Se isso acontecer, aí ótimo. Pega, contrata, paga um salário alto e aposta e vê o que dá. Agora, pagar alto, cara, aí eu discordo. E aproveitando para falar sobre mercado da bola, sobre camisa 5, meio-campista, hoje o Casemiro anunciou a saída do United, mas tirem o cavalinho da chuva, porque ele não volta pro Brasil nem debaixo de porrada, tá? Ele não volta pro Brasil. Informação, eu conversei com o staff do Casemiro, falei hoje no UOL isso, já tinha avisado pra vocês aqui, o Casemiro não volta pro Brasil nem a porrada. Essa é a informação, 22 de janeiro, 6h38 da tarde. Tem muito Certo? mercado, né, cara? Tem muito mercado, mas lembrando, o Casemiro fica até o final da temporada inglesa, não sai agora. Ele vai ficar até o final da Meio do ano. Copa, até o final do Premier League, joga a Copa e aí vai para outro time. Você ia falar alguma coisa? Não, eu só estava complementando. Ele fica até o meio do ano, né? E depois ele. Isso, até o meio do ano.